Olá, ouvintes e apreciadores da Mutante Rádio. Eu sou a Desirê Veiga, do programa Bora Folk, e nós estamos com mais uma edição especial do nosso Drops, que traz uma prévia da edição do programa dessa sexta-feira, que será inteirinha dedicada a uma dupla que já figurou muito nas nossas edições anteriores, que é cativa da casa, faz parte da família Bora Folk há bastante tempo. Eu estou falando do Feito Café, que aceitou, para nosso deleite, conversar com a gente um pouquinho sobre o último álbum deles, o primeiro álbum em versão estendida, né? O Stand Up Drama. E eu estou aqui com o Hugo Oliveira e a Letícia Pacheco, que são esse casal tudo de bom, integrantes do Feito Café. Tudo bem com vocês? Boa noite, Hugo, Letícia, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Perfeito, a Obrigada. gente agradece muito essa oportunidade de, mais uma vez, estar falando com você, Desirê, e aí, consequentemente, com o Hora Folk como Mutante Rage. Enfim, para a gente é um super prazer. Para nós é um prazer maior ainda, assim, essa disponibilidade de vocês. A gente acompanha as redes sociais de vocês e vocês estão num trabalho frenético, assim, há bastante tempo, desde antes do lançamento, na verdade. A gente tem acompanhado vocês com o Stand Up Drama e eu estou cheia de perguntas sobre esse trabalho, mas antes de começar com as perguntas específicas do último trabalho, eu queria que vocês contassem um pouquinho para quem está assistindo, né, e não sabe muito do caminho de vocês, como é que tudo começou. Eu sei que, assim, oficialmente, o Feito Café começa em 2014, aí em Angra dos Reis, com vocês dois. Vocês já são um casal, né, que estão juntos aí há 9 anos, pelo que eu sei, né? 9 anos juntos, que tem formações muito distintas, né, nas comunicações, nas áreas científicas. E eu queria entender, na verdade, porque eu também não sei, é uma curiosidade minha mesmo, quando foi, o que aconteceu para ter esse momento na vida de vocês falarem assim, não, tá aí, vamos fazer uma dupla, um duo de folk, né? Vocês misturam folk, o indie, o pop, e vamos fazer música. Eu queria que vocês contassem para a gente como é que tudo começou de verdade, assim. Então, quem começa? Na verdade, não foi muito a gente que percebeu que poderia dar aí um samba na música, né? Um samba é ótimo. A gente até conta isso no documentário, que um amigo nosso, músico, que me escutou cantando, a gente estava recém-casado, né? Morando na nossa primeira casinha, e ele escutou quando eu cantava no chuveiro, porque desde antes de conhecer a Hugo, eu sempre cantei no chuveiro. E aí, quando eu me casei com ele, eu achei que eu estava em casa, né? Mas com os meus pais, assim, aquele costume antigo. E o vizinho escutou e parou a gente na portaria e perguntou se o som estava vindo da nossa casa. E como ele era músico, ele falou que quem estava cantando era afinado, tal. Aí eu acreditei, né? O Hugo acreditou e deu um estalo, falou: Nossa, de repente como ele sempre gostou de escrever, né, canções, ele começou a cogitar a hipótese de continuar escrevendo. E aí eu passaria a cantar as canções, a interpretar, enfim. E eu já tinha feito aula de canto por curiosidade, nada assim muito longo, né? Fiz 1 ano, mais ou menos, quase 2, de aula de canto, e aí deu tudo certo. E aí é o seguinte, agora vamos, né? Antes do Senhor dos Anéis tem o Hobbit, né? Sim. Então, a Letícia contou, acho que um pouco do começo do Senhor dos Anéis. E eu vou contar o Hobbit, que é a história que precede o Senhor dos Anéis, fazendo a brincadeira, né, com esse clássico aí da literatura fantástica. Porque tem essa questão de você tocar já, né? Presumo exatamente. Isso aí. Eu toco em bandas de garagem desde o final de 1996. E eu cantava, inclusive, cantava e compunha minhas canções. Geralmente comecei tocando punk rock, hardcore, e ao longo do tempo,
outras influências foram aparecendo, uma multiplicidade de influências, de rock, de pop, de folk, de indie, de tudo. Só que quando chegou ali por volta do começo dos anos 2000, bem no comecinho, final dos anos 90, eu tive um problema na voz. Provavelmente porque eu cantava de uma forma sem nenhum tipo de conhecimento e eu fiquei praticamente mudo por um ano. Nossa. Isso já estava iniciando a minha faculdade de jornalismo e aquilo foi uma grande tragédia na minha vida. Eu falei, cara, eu estou estudando jornalismo, música sempre foi a minha vida, o que eu vou fazer agora? E assim, virou um trauma na minha vida isso. Eu parei de ter bandas, eu terminei com a banda que eu tinha, a minha última banda, né, na época, terminei com a banda porque eu não conseguia voltar a cantar e deixar de cantar era uma coisa que me doía muito, muito, assim. E aí eu larguei tudo, continuei na faculdade e me atrasei, inclusive, 1 ou 2 períodos, e depois a voz foi voltando. Eu fiz tudo, sessão de fono, sessão de psicólogo. Eu sei que eu comecei a examinar, era uma fenda nas cordas vocais, que é um problema relativamente simples, mas assim, 2 meses depois eu fiz um outro exame e a pessoa falou, olha, se você tinha uma fenda, você não tem mais, não tem nada. E aí você vai para a questão psicológica, enfim, que é muito mais complexo. E, bom, resumindo, né? Eu fiquei quase um ano não só sem cantar, sem falar. Fiquei praticamente mudo. E aí, aos poucos, minha voz foi voltando. Foi voltando, voltando, eu voltei a falar. Beleza. Só que não consegui voltar a cantar. Até hoje, quando faço os backing vocals, no Feito Café, algumas músicas eu divido com a Letícia a voz, mas não consegui voltar. E, bom, eu falei assim, olha, se eu não conseguir voltar a cantar, não tem problema. Eu amo música, eu quero continuar pelo menos escutando música. Era isso. Minha vontade, meu sonho era continuar escutando música, virando fã, sendo fã, que eu sempre fui. E bem, aí o tempo passou, eu continuei sem bandas, conheci a Letícia. Aparentemente não tínhamos nada a ver, era uma entre-safra de romances, tanto para mim quanto para ela. Ela tinha terminado um namoro longo, eu também. E aí o meu irmão falou: Olha, cara, eu conheço uma menina, você não vai ficar. Eu falei: Não vou conseguir mais arranjar ninguém. Ele falou: Claro que vai, tem uma amiga minha, a Letícia. Não sei muito dela, não, mas eu sei que ela é dona da drogaria Pacheco, porque ela tem sobrenome Pacheco. Brincou, né? Falei: Bom, tá beleza. E aí a gente começou a conversar ainda no Orkut, passando para o Facebook, e as coisas foram acontecendo. A gente começou a namorar rapidamente, então vamos casar logo. Enfim, um ano depois de namorar, a gente casou. Casamos, logo depois, sei lá, 2 anos depois aí de casados, veio Feito Café, veio essa coisa que a Letícia contou, e hoje estamos aqui conversando com o Ara Folk. Maravilha! E esse nome maravilhoso que vocês escolheram, assim, que passa uma noção de aconchego, né? Porque o que é feito café, o que é o aroma de café, principalmente para o brasileiro, né? Eu que sou paulistana, assim, café para a gente, ele é exatamente o que vocês estão falando, ele é uma relação que pressupõe intimidade, aconchego, é uma coisa diária que está na nossa vida, né? Que traz essa coisa do cotidiano, da rotina, mas de uma forma gostosa, né? Que nos reconecta, assim, que nos faz bem. E isso é uma coisa que, quando eu comecei, assim, a primeira vez eu lembro de ouvir o som de vocês, o que eu acho mais legal, corroborando o que o vizinho falou, Letícia, é que quando a gente escuta vocês, né, lá desde Barbacena, a gente percebe, é como se vocês passassem para nós a ilusão ou a impressão, eu falo, é mais a impressão porque no fundo é uma ilusão, de que fazer música é fácil, de que fazer música é gostoso, de que falar do cotidiano de maneira simples, mais eficiente, com aconchego, com afetividade e com rítmica, que eu acho que é um grande ganho do trabalho de vocês, que eu até vou falar um pouquinho mais depois, é fácil, assim, vocês fazem parecer fácil. E na verdade, se a gente for parar para ver, em termos de composição, no amplo sentido, não só na letra, mas composição, quando a gente coloca a instrumentação também, a levada, né, a ambientação, fazer um bom trabalho com o simples é muito difícil. E vocês fazem isso de uma maneira muito competente, assim, né? Desde o começo. Então, é muito legal, porque a gente escuta o som de vocês
e ele corrobora o nome de vocês, assim, Feito Café, né? Parece fácil, mas até o bom café tem um segredo, né? Ele tem uma mão, ele exige uma intimidade com aquilo, e isso vocês têm, que eu acho, assim, muito legal. E daí, vocês começaram lá em 2014, em 2017, né? Vocês lançam o primeiro single de vocês, que já foi premiadíssimo, né? O Feito Café. Ele faturou o prêmio Olho Vivo na categoria clipe, né? Logo de cara, assim. No ano seguinte, vocês já lançam o EP, o Babacena, com 4 músicas já autorais, né? Oficialmente em 2018, que foi quando eu tive, assim, é dessa fase que eu tive o contato com a música de vocês. Isso que eu estava falando de vocês é muito engraçado, porque assim, o trabalho de vocês ele tem uma qualidade brejeira do folk, ele tem esse lado dançante e ritmado do pop, ele tem a ambiência indie, porque ele é jovem, né? Vocês refrescam o que seria um folk mais tradicional. Mas ele tem uma rítmica que me chama muito a atenção, assim, eu particularmente sou uma pessoa que gosto bastante de percussão, e a questão da rítmica, vocês convidam a dança na música de vocês, assim, é muito fácil escutar Feito Café e ter vontade de acompanhar com o corpo, assim, é muito fácil. Eu queria saber, assim, se isso é uma característica de vocês dois, porque eu sei que a maior parte da composição fica a cargo do Hugo, né, que tem essa coisa do jornalismo, da comunicação muito presente, mas tem uma cadência muito dançante no Feito Café, e eu queria saber como é que acontece essa composição com vocês, quando vocês vão parar para escrever, se a Letícia também pitaca, ou se na maneira como ela interpreta a melodia, isso já vem na esteira, porque às vezes eu penso nisso quando escuto o som de vocês. Então, primeiramente, assim, agradecer pelas palavras, na verdade, Menina, você arrasa, você fala tudo, assim. Eu falei muito, né? Não, é tão nossa, bom, muito perfeito você falando. Obrigada. É tão bom ver alguém se dedicando ao que a gente faz, sabe? Isso aí é o grande pagamento aí, eu acho, da nossa profissão. Você está certíssimo quando você falou do Feito Café, né, Letícia? A gente conversa sobre isso. E o café, inclusive, é uma bebida que ela serve para várias situações. Olha, a gente tem uma coisa difícil de conversar, vamos tomar um café? Olha, a gente tem uma coisa a comemorar, vamos tomar um café? O café, quando ele é forte ou quando ele é fraco, quando tem uma torra mais amarga ou mais adocicada, ele é bom de qualquer forma, né? E tem para todos os gostos dentro de uma coisa só. E essa é mais ou menos a ideia do Feito Café. E agrega as pessoas, né? Então, a gente pensa sempre em fazer composições que as pessoas se identifiquem e que a gente quer agregar, assim, as pessoas a ouvir, a dar aquele tempo ali para prestar atenção na composição e é isso, você falou direitinho. Talvez a questão rítmica que você falou, essa coisa que você diz que bate em você e que faz você mexer a cabeça ou querer dançar ou não sei o quê, talvez isso tenha a ver com a multiplicidade de influências que a gente tem, que vem de todos os lugares e a gente não impede que elas venham. A gente se auto-intitula folk com influências de indie, rock, mas a gente gosta de muita coisa, né? Eu ouvi muitas coisas e ouço muitas coisas. Letícia, desculpa, também gosta de música pop, gosta de MPB, conheceu muitas coisas comigo, eu conheci muitas coisas com ela. Então, acho que talvez venha daí. E a nossa música é realmente muito simples, né? Ela é um tipo de música que ela parte basicamente do violão, de acordes simples, que eu, de uma forma muito amadora no bom sentido, né? Porque realmente não tive um estudo teórico apurado e, inclusive, sempre deixo isso claro para as pessoas que são músicos, tenho extremo respeito por quem é músico, muito, assim. Mas eu acho que por ser uma música simples e muito rítmica, ela é quase percursiva, porque ela é muito simples. O que vai entrando, o que vai dando molho a ela são os instrumentos, como
como é que se fala da música, né? Que os arranjos musicais, né? A multiplicidade de instrumentos, que isso é uma coisa que a gente sempre quis ter, e no stand-up drama a gente conseguiu inserir. Então, eu acho que é isso. A gente realmente faz o simples e a gente ainda acha que a gente faz música pop, por mais que pop seja uma outra coisa hoje em dia. E não estou julgando nem para o bem nem para o mal, mas a gente se considera pop e a gente quer fazer música pop, a gente quer fazer música que grude nos ouvidos das pessoas. Não quero fazer música difícil para ser difícil. Se tiver que ser uma música um pouco mais difícil, tudo bem, mas não que seja esse o objetivo. eu adoro 3 minutos e meio de música pop, conseguir fazer a pessoa cantar um refrão, sabe, um refrão bem colocado, cirúrgico, estratégico, com sentimento, obviamente. Então, assim, não é à toa que eu amo o Lulu Santos, eu acho um hitmaker, sabe? Eu gosto das pessoas, do Renato Russo, por exemplo, da Legião, que além da banda, ele era um cara fora da curva, né? Enfim, um cara que criou toda uma coisa, que estudava aquilo ali, que ele era fanático também. Então eu gosto muito dessa engrenagem da música pop brasileira e mundial. E sempre li sobre isso, sempre estudei sobre isso. Minha vida é baseada nisso. Então, quando eu me encontrei com a Letícia falou, eu também quero isso, né? E falou assim, olha, eu também quero isso, mas a gente vai ter que se organizar mais. E aí a junção se... Eu acho que é isso. Mulher é maravilhoso, né? Faz essa coisa de organizar, né? adorei. Sim, e aí no Barbacena, eu não estava muito perto dele nas composições, ele chegava para mim com as letras, né? E meio que me guiava. Aqui eu pensei em subir, aqui eu pensei em ser mais linear, mas de compactando agora para cá, como a gente estava em época de isolamento, ele foi compondo perto de mim. Enquanto eu fazia outras atividades, eu escutava, assim, porque quando ele começa a compor, ele repete, assim, incessantemente. Então, eu escutava aquelas composições muito, 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 enquanto eu fazia outras atividades. Quando ele vinha com a letra, eu meio que já estava com aquilo, de tanto ouvir ele cantando pedacinho por pedacinho. E aí a música já saía, assim, sabe? De um jeito mais fluido, de compactando para cá. Eu acho assim, se vocês têm essa preocupação realmente, né, de ser o simples, de grudar, de criar essa identificação, eu tenho uma boa notícia, vocês conseguem com muito sucesso isso tranquilamente, assim, o que vocês falaram sempre foi o que eu senti quando eu escuto a música de vocês. Eu acho ela, sem dúvida nenhuma, muito percussiva. E tem uma coisa que vocês falaram do arranjo, que também não é para qualquer um, gente, que é assim, vocês têm essa coisa de delegar com muita facilidade. A gente vê, quando a gente acompanha o processo de vocês, seja em gravação, vocês costumam documentar os processos, sempre citar os engenheiros de som, os estúdios com quem vocês estão trabalhando. Toda a ficha técnica, vocês agradecem os músicos, agradecem atores de clipe, né, locações, é muito legal ver isso, né, como vocês partilham o processo, né, é uma espécie de uma agenda, né, um diário aí que vocês externam para quem acompanha o trabalho de vocês, eu acho bárbaro, mas vocês têm um bom gosto muito cirúrgico, assim, na hora de escolher um arranjo ou de aceitar um arranjo dos músicos com quem vocês estão trabalhando. Vocês já tiveram a fase de sexteto antes de se consolidarem definitivamente como dupla, né? Quer dizer, começou como dupla, foi para sexteto, voltou para dupla, e daí vocês têm essa coisa de quando vão gravar os trabalhos, de ter essa composição coletiva, e vocês têm isso de muito bom gosto, é muito legal ver isso, assim, de uma generosidade, dessa vontade de vocês de conversarem com a equipe de vocês, de fazer o trabalho, por mais que ele parta da individualidade de vocês, ele acaba sendo construído de maneira coletiva, e eu acho que no stand-up drama isso fica muito, muito evidente, pelo menos para mim, assim. Né? Eu acho que vocês conseguem isso muito bem. Agora, desculpa, Hugo, pode falar. Não, você está certíssima. Tem duas qualidades que eu não tenho modéstia em relação a gente. A nossa humildade é no maior nível que você pode imaginar, o maior pé no chão que você pode imaginar, tá? E a gente simplesmente trata as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Só isso. Só isso que a gente faz, que a gente leva para a nossa vida. Ok,
não é fácil, às vezes você tem contratempos, mas esse é o nosso mote. Eu e a Letícia, a gente já discutiu, já chorou, já falou, poxa, mas por que que não trata a gente dessa forma? Por que que não fizeram? Por que que essa pessoa fez isso com a gente? Por quê? Aí é o que eu falo para ela, aquele clichêzão, né? Espere o melhor, não sei o quê, aceite o que vier. Eu falei, cara, aceita o que faz o melhor e aceita o que vier. Vocês É têm isso que a um gente vai post com fazer. essa frase, né? Vocês postaram essa frase que eu me lembro Exatamente. muito bem. Sim. Aliás, Então é isso que. eu queria falar isso Pode para falar. vocês, assim, vocês são duas pessoas, a gente percebe, né, muito sensíveis, né? É a questão de fazer exatamente o que vocês já fazem, deixa a expectativa de lado, e o que importa é você ser quem você quer ser, né? A sua melhor versão, e a vitória é toda essa, né? A gente deixa o outro com o caminho dele, mesmo que ele não corresponda, né, à nossa expectativa ou à nossa tratativa. E isso me preocupou muito em relação a vocês durante a pandemia. Agora eu vou pegar. Agora eu vou pegar. Por quê? Quem acompanha vocês nas redes, assim, com frequência, né? Quando a gente fala família Hora Folk, realmente a gente acompanha todos os passos, mesmo que seja de longe ou no backstage, por assim dizer, a gente sempre acompanha. E teve uma fase de vocês que me chamou muito a atenção, principalmente assim, após o começo da pandemia, quando ela se firmou, quando a gente entendeu que não iam ser 15 dias, né? Que a quarentena eram mais do que 15 dias e muito mais do que 40 dias. E vocês começaram a fazer algumas aparições, algumas postagens com o semblante mais preocupado, mais tristinhos, colocando esse desencanto que era raro em vocês, por mais que em alguns momentos do trabalho de vocês, né, até no Compactando Agora que você citou, Lê, e eu acho esse nome bárbaro, porque é o que vocês fazem, o tempo inteiro vocês compactam agora, vocês estão o tempo inteiro falando da relação de vocês com o mundo, e é por isso, e como é uma relação muito aberta e muito sincera, muito honesta, por isso que vocês criam identificação. Eu acredito que o grande mérito de vocês está nisso, vocês estão o tempo inteiro compactando agora. Mas, assim, por mais que já tivesse uma crítica aqui, uma picardia ali e tal, não foi de uma forma tão contundente quanto apareceu nesses últimos tempos. E daí, quando a gente pega, por exemplo, um release do stand-up drama e começa, apesar de que todo aquele release, ainda assim vocês suavizaram nas músicas, não tem peso, é muito louco isso, assim, pelo menos as 9 que eu escutei, né, o álbum inteiro, a gente não percebe essa densidade que a gente via em vocês, no semblante de vocês. Vocês conseguiram depurar isso muito bem. Mas, assim, vocês falam disso, vocês falam de desencanto, vocês falam de sofrimento, vocês falam de frustração de expectativas, de tentar ressignificar a vida, de sonhos frustrados, falam de frustrações. E eu lembro muito bem, gente, assim, sabe quando queima a mata e os animaizinhos, assim, pensem num esquilinho com a orelhinha assim, em pé, Ficam correndo, ficam, né, não, fugindo, sabe isolados. quando você tá, quando você vê assim que a sua orelhinha, e eu comecei a ver aquelas postagens de vocês, e a carinha de vocês, e eu fiquei exatamente como esse esquilinho, assim, a minha orelhinha fez tuf, falei, algo acontece aí. E daí vocês ficaram 1 ano nesse trabalho, praticamente, né, com a Lei Aldir Blanc, com a lei de incentivo aí do município de Angra dos Reis, inclusive, né, eu sempre tenho muito como uma comiseração, uma pena de vocês morarem num lugar tão horroroso como Angra dos Reis, assim, a coisa feia que é aí, mas enfim, né? Eu falo, ai, que dó que eu tenho um dó desses dois, porque, ô Senhor, que benção. Mas enfim, e daí essa coisa exuberante que vocês têm aí do lado. Mas aí o que começa a acontecer? Vocês dividem em 3 fases, né? Tem a questão de primeiro lançar um single, uma provocação como parece, aí depois tem a questão do clipe que vem mesmo, vocês apresentam aquela arte maravilhosa do Vitor Reis, né? Do ilustrador, o álbum e agora teremos um documentário. Então, eu queria saber exatamente do stand-up drama
O que foi esse álbum de pandemia de vocês, assim? Porque quando a gente vê o resultado, ele é o grande resultado da carreira de vocês. Vocês têm um álbum inteirinho, ultra bem produzido, ultra bem pensado. A escolha da Parece para ser a música de provocação me chama muito a atenção, porque tem essa questão da brincadeira da frustração de expectativa, o que é realidade, o que é montagem, o que é uma máscara, o que é a pessoa de verdade, o que são as críticas de fora, os dedos, e você querendo apenas fazer a sua arte, igual você comentou, Hugo. Então, eu queria que vocês falassem agora especificamente desse processo, do stand-up drama. Já que eu já falei um monte de coisa, eu dei vários spoilers, né, gente? Então, eu vou começar e você... Essa questão dessa mudança de mood aí, né? Estar alegre e de repente começar a ficar... Na verdade, as músicas do Feito Café sempre tiveram essa questão agridoce, que a gente sempre... Na verdade, a gente até queria botar o nome de agridoce, mas a Pitty foi mais rápida e fez um projeto chamado Agridoce. Foi. Que a ideia é mais ou menos essa das nossas músicas. Se você pegar Feito Café, pegar Barbacena inteiro, pegar Um Recado para Tito, todas elas têm situações ali no meio, todas elas são agridoces, elas têm alegria, mas têm tristeza. Eu posso relatar coisa por coisa para você. Só que quando chega em Compactando Agora, que é um single duplo que trata especificamente sobre a pandemia, aí a coisa degringola, porque pior fase da nossa vida, eu acho que da maioria das pessoas, porque você tem uma pandemia, tem um país polarizado, um governo descontrolado, minha Eu até mãe é chamaria de acamada, desgoverno. Oi? Eu até chamaria de desgoverno, mas continue. Não. Na verdade, eu acho que já passamos da fase de desgoverno há muito tempo. Né? É porque, assim, desde que a coisa começou, desde que teve a eleição do presidente atual que está aí, eu tentei me manter... Vou observar, eu não vou começar a atacar, eu vou esperar, eu vou ver as coisas, vou tentar ser muito, muito, muito imparcial. Sabe aquela coisa de nutrir, talvez não simpatia, mas tentar ser o mais frio possível para ver. Realmente esse cara tá maluco. E aí, sim, isso rapidamente aconteceu, né? E aí foi tudo isso que eu te falei. Essa loucura toda, sabe? Minha mãe acamada e a gente com medo dela pegar a doença por conta de cuidador, de não sei o quê. Cara, foi uma confusão aqui em casa, assim, pra gente, e para todo mundo, né? A gente ainda é muito privilegiado. A gente aqui, a gente tem um teto, a gente não tem possibilidade de ficar sem comida, sabe? Então, assim, a gente é super privilegiado, super privilegiado. Só que, ainda assim, também temos problemas. E nesse ano específico, os dois trabalhando de casa, e assim, você tentava ligar a TV para se distrair um pouco e eram notícias terríveis, né? Então, a gente teve esse período de compor o Compactando que foi bem pesado. E até hoje, quando eu escuto assim, os primeiros acordes de Compactando, vem aquela lembrança tudo de novo. Acho lindo, gosto muito do Compactando, mas é inevitável não ter aquele sentimento de novo. E o stand-up drama, que vem depois do Compactando, né, ele se a gente for fazer uma comparação, obviamente, guardadas as devidas proporções com a Legião, que é uma banda que eu sempre uso como exemplo, é o nosso Que País é Esse? Porque é uma espécie de... Ele pega desde o começo do Feito Café, B-sides lá do Barbacena, até coisas que foram compostas durante o Compactando Agora, que o Compactando era para ser, na verdade, um EP. A gente não teve condições, não teve grana para fazer um EP, né? E fizemos um single duplo. E teve coisas que ficaram de fora que a gente não conseguiu. Só que a gente simplesmente não jogou as músicas lá e falou, é isso aqui. Eu vi, Letícia também reparou, que existia uma conversa entre as músicas ali, de alguma forma. Então, assim, se não é um álbum conceitual, e também não estou querendo falar que é um álbum conceitual, porque não é, para a gente chegar num nível de um Tommy do The Who, ou um Sgt. Pepper's dos Beatles, ou um American Idiot, para ficar mais perto do Green Day, não é um álbum conceitual, mas as músicas conversam entre si, tem uma história ali sendo contada. E essa história não é uma história também tristonha,
é uma história realista. A vida da gente não é só alegria, sabe? Essa ditadura da alegria que a gente vê aí na internet, em todos os lugares, nos hit parades. Nem existe mais hit parade hoje em dia, né? Mas, assim, essas coisas... Cara, eu simplesmente odeio isso. Eu acho que tem que ser... Se a música... Ela tem que ser alegre quando é alegre, ela tem que ser triste quando ela é triste, ela tem que ser meio a meio, tem que ser agridoce quando ela é agridoce. Então, assim, eu não sei, eu desde cedo sempre me identifiquei com as músicas mais reflexivas, tá? Também tristes, também não sei o quê. Porque, de alguma forma, para mim, eu me humanizava com aquela situação, sabe? Eu via que as pessoas também se encontravam, também tinham problemas como eu tinha. Então, isso para mim é natural. Para mim é natural. Hoje, com as redes sociais, né, você só vê, muitas das vezes, a parte boa, as pessoas só postam a parte boa. E tem muita gente que não está vivendo aquilo e que, às vezes, se sente mal e fica numa situação, psicologicamente falando, né, se sentindo inferior e com várias crises existenciais. Por que minha vida não é assim? O outro tem uma vida melhor. Então, a gente, no Feito Café, costuma falar dos dramas mesmo, que eu acho que todo mundo tem, mas nem todo mundo conta e não expõe, né? Para que a gente crie identificação também com esse lado das pessoas. E o stand-up drama é isso, as composições... Por isso, o stand-up drama, ela conta... Eu vou até mostrar aqui, ó, a capa do disco. Na frente a gente está... Aqui, peraí. Aí, acho que Isso. A gente está cumprimentando, né? Porque... Ficou? Acho que agora Ficou. Dá para ver que vocês Isso. estão. A gente está cumprimentando, pronto para se apresentar, né? Ou terminando uma apresentação, assim como todo trabalhador levanta ali, vai trabalhar todo santo dia. E aparentemente simétrico aqui, as coisas meio que estão combinando, né? E já na parte de trás você vê vários retalhos mostrando que, assim, na vida a gente tem que estar pleno pela frente, né? A gente tem que falar para o nosso chefe que está tudo ok, a gente tem que falar para todo mundo que está tudo ok, sendo que ninguém vê os dramas por trás, a gente está, sabe, ferrado, sabe, tá cansado, tá estoporado, tá ansioso, tá depressivo, tá com medo do futuro, sabe? E tem que continuar, você não pode parar, Não tem né? opção de Não parar, tem a opção né? de parar. Vou te dar um exemplo clássico, o Desirê. A gente conversando antes da entrevista, né? Por que eu perguntei, Desirê, a gente vai aparecer, como é que vai ser áudio, vídeo? Porque a nossa vida também é tão corrida que a gente não consegue se dedicar como a gente gostaria à música. Então, assim, a gente vive como dá e faz música como dá. A gente é super de verdade mesmo. Então, assim, às vezes você não vai ver a gente absolutamente organizados, daquele jeito que a gente gostaria de estar, né? Porque é isso, cara. Ou você é artista do jeito que dá para ser, ou você, sei lá, investe nessa coisa fake, ou fica sonhando com um dia que você vai poder ser artista, assim. Então, bicho... E esse disco, ele só existe, né, graças a essa lei de incentivo cultural, Lei Aldir Blanc, que o Fundo Municipal de Cultura aqui de Angra fez o edital. A gente começou, sei lá, 7 meses antes de sair o edital, começaram os burburinhos que talvez tivesse, a gente já começou a escrever um projeto, porque a gente já queria gravar um disco e com a pandemia, nossas apresentações em barzinhos que levantariam essa grana, elas foram interrompidas, o dinheiro só deu para gravar o Compactando Agora, 2 canções, a gente ficou completamente sem esperança, tipo, o Feito Café vai acabar, o que a gente vai ter de conteúdo, de música, como que a gente vai gravar sem grana? E aí, com essa lei de incentivo à cultura, né, a Lei Aldir Blanc, esse disco foi... Então, esses remendos também são muito da gente aqui atrás, por trás desse trabalho, da nossa plenitude ali, mostrando, compactando, teve uma luta danada. E assim, só para finalizar, a gente, para fazer esse disco, a gente sofreu muito na nossa vida pessoal. A gente teve muitos danos, a nossa saúde, a nossa... tudo, assim, você escolhe uma coisa, você recebe o ônus e o bônus. Então, assim, é uma guerra para o artista independente. Você tem que lutar muito, ouve muita coisa, sabe? Passa por muita coisa e... Abre mão de muita coisa. É igual sempre parece que pode ser, parece que se a gente fizer isso vai dar certo.
parece que se a gente investir dessa forma, vai. Sempre parece, não existe certeza para o músico independente. Nada é certo, na verdade, tudo é incerto. Então é isso. Quantas vezes a gente falou, parece que a gente vai ter que parar com isso, né? Porque a gente já quis desistir, quis parar milhões de vezes, e a gente continua. Algo dentro da gente fala, segue seu rumo. Mesmo estoporado, mesmo cansado, né? E como te falei, frisando, privilégios à parte, mas a gente tem. É difícil caminhar na música, é muito difícil. Quando a gente te escuta aqui, eu estou realizada só de tudo que você falou. Assim, fiquei toda arrepiada. Falei, meu Deus, mas olha o que ela está dizendo. Então, assim, nossa, eu amei. Obrigada por todas as palavras que você falou. De dizer, Letícia, você sabe que é absolutamente sincero, né? Eu já escrevo isso nas resenhas que eu faço de vocês, toda vez que vocês aparecem no programa. Agora que você falou, né? Parece que assim. Eu fico imaginando ela dançando de saiote com aquela boininha, tão gostoso aquilo. O que vocês falaram, gente, assim, eu percebi acompanhando vocês, né? Quem acompanha vocês nas redes, a gente percebeu toda essa questão catártica que foi esse processo, assim. Eu acho muito difícil o Feito a Café acabar, porque eu não consigo imaginar vocês não se expressando através da música, porque se tem um elo que vocês fizeram muito forte nesses 9 anos de relacionamento é esse, né? Esse é um grande filho de vocês, que vocês cultivam, que vocês tratam, né? Alimentam, vêm desenvolver, crescer, às vezes tem que colocar de castigo e retomar a coisa, e muitas vezes a coisa toma conta de vocês e ensina vocês, como acontece com todos os filhos, e devolve para a gente, né? Todo o trabalho assim, devolve para a gente quem a gente é. Escutando vocês falarem, Sim. assim, essa questão da incerteza, da luta, das aparências, isso é o que é a vida, né? Se tem uma coisa que é feita de muito contraste, de altos e baixos, de movimento contínuo e, portanto, de incertezas, isso é estar vivo, né? Eu acho que a gente precisa assumir esse lugar, né? Como ser humano, assim, se a gente está aqui, pelo menos assim eu acredito, respeitando todas as crenças, mas se a gente está aqui na materialidade, é porque a gente tem coisas principalmente a aprender, a desenvolver, senão a gente não teria nem escolhido estar aqui. Então, vida perfeita não existe, a despeito das aparências. Isso é muito bom. Isso é muito legal, porque a gente cresce na contradição, a gente cresce no contraste, né? A gente cresce na diferença, igual vocês falaram, a gente se fortalece na diferença nos problemas, a gente toma posse de algumas certezas, abandona outras, né? Que deixam de ser certezas, e eu acho muito legal que vocês vivam isso intensamente. Todo trabalho de artista bom, gente, todo trabalho de arte que merece o título de trabalho de arte, ele é um trabalho de verdade e de depuração, de dizer coisas novas da única maneira que a gente pode dizer, que é na individualidade, porque todo mundo pode viver as mesmas coisas e certamente todos vivem as mesmas coisas, as mesmas contradições, os mesmos dilemas, mas o legal do ser humano é que cada pessoa externa isso de uma maneira particular, que é onde está a sua assinatura. E é exatamente o que vocês fazem no trabalho de vocês. Vocês externam todas essas inquietações que todas as pessoas passaram, estamos passando na pandemia, porque para o ser humano é muito difícil lidar com a impotência, né? E com essa efemeridade que nós somos, né? Em termos de matéria, a gente ter, né, um vírus que a gente não consegue nem enxergar parando um planeta, né? E a gente tendo que ressignificar tanta coisa, desde a nossa biologia, né, até a gente internamente, as nossas relações, o que é sociabilidade, o que são nossos valores num sentido muito amplo, não é fácil, né? O que vocês estão longe de estarem sozinhos nessa, mas o trabalho de arte de vocês é a assinatura particular, a maneira particular com a qual vocês externam isso, que é muito gostoso de ouvir. Então, assim, independente de todo esse agridoce que vocês sempre manifestam, vocês sempre falaram isso, estão sempre falando isso, né? Essa questão do agridoce. Tem uma coisa que fica para mim, agora eu vou falar como espectadora, fruidora, não vou falar nem como radialista, enfim, né?
como programa, estou falando como Desirê mesmo, como fruidora, assim. Se tem uma coisa que fica do trabalho de vocês, para mim, uma palavra, é essa questão da gratidão que vocês falaram. Assim, eu acho que isso resume muito o resultado final do Sem Café para mim. Por quê? Como vocês estão o tempo inteiro falando do agora, junto com todas essas inquietações, como vocês estão sempre com essa verdade absoluta, né, atirada na nossa cara, com bom humor, ritmada, sem dúvida nenhuma, com muito bom gosto, em termos instrumentais, com uma voz muito gostosa. Você cantando MPB deve ser uma coisa de louco, Letícia. Mas, enfim, a gente olha para a realidade e para as coisas que a gente tem no cotidiano de uma forma muito mais generosa por conta dessa identificação, da gente não se sentir sozinho. Isso traz, sem dúvida nenhuma, lá no fundo, um sentimento de esperança e de gratidão. Gratidão por a gente ser humano, por a gente poder se permitir sentir essas coisas e por, mesmo assim, no meio de tanta dificuldade, ainda conseguir se expressar, transformar isso em arte, principalmente se comunicar com o outro. Então, para mim, o que fica do trabalho de vocês é isso, gente. E isso é fazer um trabalho de arte de verdade. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo e vai fruir essa edição especial de sexta-feira do Hora Folk vai poder sentir a mesma coisa que eu. Do começo ao fim, a gente está com as 14 músicas de vocês, todas na programação, escancarando feito café. Caramba! Escancarando feito café é uma super edição estendida, porque é o que fica no final, de verdade. Assim, é gratidão. Sim. Nossa, a gente agradece muito, Nossa. assim, nem tem palavras. Assim, como eu te falei, a dedicação, né, que as pessoas oferecem para a gente é o nosso grande pagamento, é a nossa, né, nossa recompensa, por assim dizer. Óbvio que a gente precisa de dinheiro para se manter, para gravar mais músicas, para ter uma situação um pouco melhor, para tentar viver do que a gente faz, né, que é o nosso sonho. A gente não quer ser famoso, nem, a gente quer conseguir. A gente fala assim, muito grosseiramente, se a gente conseguisse receber o que a gente ganha nos nossos empregos CLT. comerciais, tava lindo, tava maravilhoso, mas É. na verdade não é essa. Então, né, a gente tem preocupações mundanas, como todo mundo tem, né? Mas como eu falei, só isso tudo, né, que você está dizendo, já serve de combustível para quando a gente pensa em desanimar, a gente falar, tem gente que está entendendo. Sim. Olha, obrigada, de verdade. Não A gente parem, não teve. desanimem. Eu queria ser desorganizada como vocês, assim, igual vocês estavam falando, ai, a gente faz de qualquer jeito. Vocês nunca fazem nada de qualquer jeito, gente, pelo amor de Deus. Só o cuidado artístico que vocês têm com a apresentação do trabalho de vocês, isso não é frescura, isso é respeito pelo público de vocês, sabe? É Exatamente, respeito, o Desirê. cuidado que vocês têm com todo mundo que trabalha com vocês, fica tão claro para a gente. Aliás, invistam bastante nessa parte da lojinha que vocês têm feito, nos pôsteres, nas camisetas, porque aquela arte do Tito, assim, a primeira vez que eu vi, vocês têm um bom gosto para isso também, né? Um olhar artístico para essa questão da cor, assim, vocês pensam em tudo, assim. Oxalá todo artista fosse descuidado, desorganizado, igual vocês, vocês nunca vão ser assim. Imagina, gente, vocês têm uma autocrítica incrível, assim. Isso nunca vai acontecer, nem que vocês queiram, viu? Sorry. Obrigada. Sinto A gente tenta, desapontá-los. a gente tenta, a gente. Desde o início, isso foi uma coisa colocada entre nós, assim, que levasse o tempo que fosse, a gente não ia fazer nada. Eu sou muito mais agitada que o Hugo, então nessa parte o Hugo no começo teve que me frear mais e eu entendi que mesmo que demorasse, tinha que ser feito tudo da melhor forma, com maior cuidado, para que a gente também. O lado ruim é que a gente começou ali num certo nível de exigência e a gente agora precisa manter, de preferência melhorar. Mas é óbvio que o lado bom é você já
mostrar que tem esse cuidado, né? Que tem esse carinho com o produto final. Então, isso desde o começo realmente é pauta das nossas conversas, né, Hugo? E é aquela frase que está em voga também, né? Que a crise é estética. E realmente a crise é muito estética também, né? E eu acho que assim, as pessoas às vezes sabem fazer muitas coisas, sabem postar no Instagram, tirar a foto certa, tirar, sei lá, fazer o filme certo, usar a roupa certa, tudo isso, mas assim, tem muita gente que não sei, às vezes me parece que não tem amor pela música, que não. Eu acho que você só pode dar certo nisso, ou dar certo é subjetivo, se você ama isso, se você é fã primeiro. Se você não for fã, desiste, cara. Desiste porque não dá. E assim, para você ser fã, você não precisa ter milhões de CDs, não precisa nada disso, mas você precisa amar aquela coisa. Você precisa amar, aquilo precisa ter importância na tua vida, sabe? Não pode ser uma coisa, sei lá, banal, sabe? Eu não consigo imaginar minha vida sem música. Na verdade, tudo à minha volta gira em torno de música. Meus amigos, meus grandes amigos, têm a ver com música. A profissão que eu escolhi porque eu queria ser crítico de música. É... A primeira vez que uma professora de português falou para mim, olha, não vou devolver a sua redação, porque a sua redação não é a redação de uma pessoa da sua idade. Isso lá no primário não, no ginásio, eu estava começando a ouvir música, meio influenciado pelo Doors, ali escrevi uma coisa. Então, assim, a música me deu as coisas que eu tenho. Por mais que às vezes eu queira falar, a música só me leva para o buraco, a música só me derruba. Eu não queria nascer com isso, eu queria, sei lá, ser um burocrata, eu queria não sei o quê, mas. Às vezes o Hugo fala, desculpa por eu ter te trazido para esse mundo. Pois é. Eu falo, menina, mas eu não podia ter encontrado pessoa melhor, porque o que eu já cantei no chuveiro da minha vida e o que eu ficava sonhando no sofá de casa, você acha que eu com palco de verdade eu tô triste? Então, Imagina! não dá para fugir de quem você é. É isso, não dá para fugir. E o que você falou de agradecer aos profissionais, né, que estão sempre com a gente, isso também eu falo para o Hugo desde o início. Quantos posts tiverem, quantos posts eu vou citar quem participou, seja da foto, seja da arte, seja do vídeo, seja a stylist, porque a gente não consegue sozinho. Não Tudo dá, isso não que a dá. gente Sozinho vem não dá. entregando ali desde 2017, a gente tem sempre pessoas com a gente, nos orientando, porque não dá para a gente também entender de tudo, né? Então, a gente precisa entrar a humildade de novo. Eu preciso de alguém que me ajude com a roupa, eu preciso de alguém que o Hugo faz o roteiro dos clipes, mas eu preciso de alguém que ajude ele ali na direção para filmar, enfim, tudo. Uma arte que você coloca na rede social, tirando a foto que a gente mesmo faz, né, as fotos do cotidiano, mas quando se tratando de arte profissional, um anúncio, tem alguém ali para fazer da melhor forma. E a gente tenta da maneira mais justa possível, sempre. É uma a cláusula do nosso contrato de alma, assim, Letícia. A gente não gosta de fazer não gosta de fazer com as pessoas o que a gente não gostaria que fizessem com a gente. Então, mais uma vez, é isso. A gente, sabe, tenta fazer o melhor que a gente pode. Sim. É isso. Eu não duvido nem um pouco, na verdade, eu parabenizo vocês por essa atitude. Eu lembro uma vez que eu fui num show do Lenine no Sesc, e eu já gostava dele, mas no momento em que ele agradeceu o mocinho da luz, desde do moço da luz até quem fazia a limpeza, aí, gente, aí eu chonei de vez pelo homem. Aí ele mostrou a grandiosidade dele como artista. Vocês são muito generosos, eu acho que vocês não precisam ter nenhum temor em relação à devolutiva de vocês, porque na medida em que vocês se entregam, é o que vocês vão receber de verdade, assim, com certeza não é só de mim, porque eu também vejo que comentam, né, nas postagens, nas coisas de vocês, e eu sei que vocês têm uma ótima devolutiva, vocês têm ótimos feedbacks, assim, muito legais, eu gosto de ler sempre que eu posso, né, gosto de ver tudo. Então, assim, eu reitero meus parabéns para vocês pelo excelente trabalho. Eu sei que eu não tenho nenhum temor, eu sei que vocês vão continuar nisso.
dessa maneira verdadeira, dessa maneira com entrega, com esse nível de exigência que vocês sempre vão ter, cultivando esse filho aí, fazendo ele crescer e dar mais frutos, que é exatamente, acho que você falou tudo, Hugo, assim, não se foge de quem se é, e a gente comemora muito isso, assim, a gente comemora como fruidor, comemora como rádio, né, comemora como patrimônio cultural, né, como cena musical, que a gente precisa muito de arte, o ser humano não cria nada que lhe é inútil, e a arte nos ajuda, sem dúvida nenhuma, a caminhar, a olhar de formas alternativas para a realidade, a nos comunicar, a depurar, a trazer beleza, seja ela de uma forma agridoce, mas é sempre beleza, é sempre criação, e nesse sentido eu sou muito grata, mais uma vez, assim, a vocês, gratidão mesmo, pelo trabalho, pela dedicação. E é isso, assim, a gente vai ficar por aqui, imagina, gente, eu ficaria conversando com vocês, acho que uma semana, tranquilamente, assim, para tudo que eu gostaria de perguntar. Mas, por hora, estou um pouco satisfeita, inclusive, assim, de falar coisas que eu não consigo escrever, tudo que eu não escrevo tanto assim quanto o Hugo. Aliás, a última publicação do blog do site é de 2019. Retome as publicações do blog, Hugo, porque ali você exercita esse seu lado crítico de música e de arte em geral, que eu já li, né? Muito bom aquelas publicações do blog Feito Café. Então, por favor, retome isso no momento que você puder, tá bom? Que eu sempre estou dando uma olhadinha lá. Sim, nós vamos, estamos agora, sim, a gente está reorganizando tudo aí, né? A gente está finalizando o projeto agora, passando a fase de prestação de contas, a gente vai, né, reorganizar tudo de novo para Reativar o site, o blog. reativar o site, que a gente tem um site oficial que está parado, reativar nossas redes sociais com mais força, divulgar, obviamente, o stand-up drama ainda, e aí ver o que a gente vai fazer, como é que vai fazer para lançar esse disco ao vivo, né? Contando aí que, se Deus quiser, as coisas vão melhorar mais para frente, se Deus e toda e qualquer entidade, qualquer religião, né? Enfim, e a gente mesmo, o ser humano também tem que fazer a sua parte, se as coisas melhorarem. A gente quer lançar esse disco de uma forma bem legal, quer fazer pelo menos aí alguns grandes shows com uma banda grande para tentar reproduzir tudo aí que a gente... A gente queria trazer os músicos do disco, Exatamente. Né? A gente acabou conhecendo eles através do documentário. Foi uma sensação bem legal, assim, de assisti-los no documentário e falar, cara, ele que fez isso. E esse documentário que a Letícia está falando é um documentário sobre as gravações do disco, né? O stand-up drama, o nome do documentário, um disco para ouvir, assistir e aprender, que estava dentro do nosso projeto. A gente acabou de apresentá-lo presencialmente em 3 lugares, aqui em Angra, na Ilha Grande, em Paraty, e essa foi a fase final. E agora ele vai para o YouTube. Agora vai para o YouTube, no sábado, dia 4 de setembro, já estará disponível para todo mundo assistir. E a gente, termina aí essa entrevista agradecendo muito a sua atenção com a gente, sempre atenciosa. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu não sei se você conhece a Maísa, do Folk da World, que Sim, é uma gracinha, também... mora lá em Portugal, em Aveiro, gente, na Veneza Portuguesa, é uma gracinha, Maíra. O meu sonho é reunir toda essa turma, vocês todos, para a gente trocar uma ideia. Enfim, vai rolar alguma vez, algum dia vai rolar. Mas o que eu falei com a Maísa, ela é o blog referência, né? O Folk da World. Que trabalham nessa mídia de especialidade de música, são como bandas também estão buscando seu espaço, seu lugar. Então, assim, a gente tem que dar a mesma atenção, assim, sabe? Vocês também estão querendo achar o público de vocês, procurando. Então, assim, tem que dar atenção, tem que ser recíproco essa força. Então, cara, a gente agradece muito pelas palavras, pela pesquisa. É tão raro ver isso hoje em dia, sabe? As pessoas de todos os tipos, músicos, jornalistas, todo mundo está ficando muito preguiçoso, sabe? Então, a gente viu, você fez uma pesquisa super legal, você está sabendo do que você está falando, disse coisas super importantes para a gente, que a gente vai levar mesmo. Passada, aquela. E é isso, cara. O que vocês precisarem da gente, a gente está disponível, como sempre. A gente vai ouvir esse programa com muito
com muito amor aí, vai divulgar. A gente segue nas redes sociais, segue nos lugares que a gente sempre esteve. Quem não ouviu ainda, a gente, né, pede que ouça. E assim, eu acho que seria ótimo que as pessoas escutassem através do Hora Folk, né, que tem uma entrevista, que vai ter músicas da nossa carreira toda. Acho que é um super guia do Feito Café, como nunca teve. Sim, então, não é uma coisa para qualquer um. A gente agradece demais, assim, e vai jogar e torce muito para que, né, que seja ótimo para vocês de alguma forma, ter a gente lá, que para a gente sabe que vai ser maravilhoso. É isso, cara. Eu que agradeço mais uma vez, gente. Vocês sabem que o Hora Folk, o programa, está de portas sempre abertas. A gente vai estar sempre de olho. Mesmo que vocês não queiram, a gente toca vocês, nem que seja de surpresa. Vocês vão ter que nos aturar aí ao longo da carreira de vocês, porque a nossa razão de ser é oportunizar, né? Eu não sei se eu sou ou não preguiçosa, mas eu sou muito curiosa, então, desde pequena. Então, a gente de curiosidade mesmo, de vontade de querer se aproximar de vocês, a gente vai continuar acompanhando, que para nós é uma satisfação, sem dúvida nenhuma. Tê-los na nossa família é uma satisfação, tá? E eu termino por aqui, convido você que está nos assistindo a acompanhar essa edição dessa sexta-feira especial só com Feito Café, mais aconchegante impossível. Convido vocês a também conhecerem as redes oficiais, os canais oficiais da banda, todos eles, a acompanharem o lançamento do documentário no canal oficial do Feito Café no YouTube, no dia 4, né, no sábado, que vale muito a pena. Eles vão estar mostrando todo o processo criativo, muito do que a gente conversou hoje vai aparecer nesse documentário, né? E muito mais bastidor, eu quero ver também, deve ser muito legal, né? Porque eles são muito divertidos a despeito de tudo isso que eles passaram. E é isso, e a gente fica por aqui com mais essa edição do Drops, e eu aguardo você nessa sexta-feira, sempre às 19 horas, com a nossa edição especial Feito Café, lá na Mutante Rádio. E até mais, muito obrigada.